Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, cá estou novamente Júlio para podermos falar sobre Felipe Coutinho, para podermos falar sobre André Vombergar, para podermos falar das mentiras que a 77 conta para o torcedor do Vasco que ninguém mais acredita, enfim, muitas notícias de hoje. Se você deixou esse like no vídeo, agora, antes de eu pedir, muito obrigado, mas deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal e vamos às notícias. Solta a vinheta e eu volto já! E vamos começar falando aqui do Roberto Pereira. O Roberto Pereira teria sido oferecido ao Vasco da Gama por meio de empresários. Segundo algumas informações, o meia Roberto Pereira, meia ofensivo, teria sido oferecido ao Vasco por meio de alguns empresários. O jogador não descarta a volta ao futebol sul-americano, como ele já jogou aqui no futebol sul-americano, ele não descarta. Ele que fez toda a sua carreira pela Juventus da Itália e agora está um pouco abaixo do nível que ele costuma apresentar no futebol europeu e pretende voltar ao futebol sul-americano e ver com boas possibilidades os olhos, ver com os bons olhos, na verdade, não com bons olhos a possibilidade, ver com bons olhos o retorno ao futebol, principalmente ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano, primeiramente ao futebol brasileiro, sim, ver com bons olhos, e principalmente o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é um estado bem conhecido pelos seus clubes que tem atualmente, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, ele vê com bons olhos o retorno ao futebol sul-americano, foi oferecido por empresários ao Vasco da Gama. O Vasco estuda a possibilidade de poder contar com o atacante, mas vê uma coisa negativa, o alto salário que ele tem na Europa. E se ele quiser vir para o Vasco da Gama, terá que baixar bastante esse salário aí para poder se adequar à realidade do Vasco hoje ainda. E vamos falar de uma polêmica que aconteceu ontem à noite, para ser mais preciso, que o empresário do Adson resolveu começar a falar um monte de besteira na internet, dizendo que o Adson tinha proposta do México, do futebol mexicano, que poderia estar saindo do Vasco se ele aceitasse a proposta. E até colocou assim uma publicação: se for os mesmos 6 milhões de euros que o Vasco pagou, por que não, né? Enfim, vamos lá. Eu fui pesquisar sobre se realmente o Adson tinha alguma proposta do futebol mexicano ou se era ele querendo valorizar cada vez mais o futebol do Adson em relação ao Vasco da Gama. Enfim, depois ele disse que não tem nenhuma proposta, o próprio empresário disse que não teria nenhuma proposta para o futebol mexicano, para a saída do Adson, mas eu fui pesquisar mesmo assim, não, realmente, gente, não tem nenhuma proposta, pelo menos nesse momento, pelo futebol do Adson. E uma pergunta que eu faço a vocês aceitariam que o Adson saísse do Vasco pelo mesmo valor que a 77, entre aspas, pagou nele, porque pagou parcelado? Nem sei se pagou certo, né? Que a gente não pode acreditar em praticamente nada dessa empresa. Então, fica com vocês aí a opinião. Se fosse o mesmo valor que a 77 supostamente pagou nele, tiraria ele do Vasco ou deixa ele lá e procura outros jogadores bem baratinho ou com salário bem baixo assim para poder se adequar à realidade do Vasco? Eu acho que ele tendo uma boa proposta, sai, cara. Contrata outro jogador melhor do que ele, pronto, acabou. Entendeu? Não tem mistério em relação a isso. Só que aí, torcedor, você decide. Agora vamos falar de um atacante, um centroavante argentino que pode até pintar no Vasco, mas eu acho um pouco difícil porque ele tem proposta de renovação do Al Ittihad. Eu estou falando aqui do Andrés Vombergar. É um centroavante argentino, tem jogado no futebol dos Emirados Árabes e tem proposta de renovação, só que ele ainda não procurou o clube para poder saber se vai renovar ou não. E o clube está esperando. E o Vasco fez uma proposta ali de salário, se interessou pelo atacante, mas até agora nada de resposta. E é um jogador que fica livre, está livre no mercado porque até agora ele não assinou a renovação de contrato dele com o clube da Arábia. Então,
é uma boa possibilidade que poderia estar vindo aí, é uma boa oportunidade, na verdade, de mercado para poder chegar aí para o Vasco, mas depende muito se ele vai querer vir para o Vasco e se o salário dele é compatível, enfim, depende muito de muita coisa, mas a proposta está aí na mesa. Andrés Vombergar seria um bom reserva para o Verratti, tá? Seria um bom reserva para o Verratti. Mas vamos ver aí, não depende de mim, depende do Pedrinho aí, de toda a sua cúpula, fazendo uma análise perfeita aí, como o salário já foi apresentado, então agora está na mão do jogador e do empresário. É isso que eu tenho para falar do Andrés Vombergar. E agora vamos falar da notícia de que o Pedrosa falou, do Lucas Pedrosa falou que o Coutinho deve ser apresentado no dia 11 de julho em uma festa no estádio de São Januário para toda a torcida e ele deve jogar no dia 17. Eu acho sinceramente que fazer uma festa agora nesse momento está fora de cogitação. Poderia apresentar um pouco antes de algum jogo aí. Agora festa, pra quê, gente? Pra que festa? Pra que festa? O momento não é de festa, o momento é de jogar bola e ter resultado dentro de campo e isso daí reverter na tabela, na classificação na tabela. Eu acho que, sinceramente, o Vasco não deveria fazer nenhuma festa agora. Apresenta ele um pouco antes de algum jogo aí, que já fica de bom tamanho. Apesar de ser um jogador de nível internacional que está chegando para jogar no Vasco. Mas não gosto muito dessa ideia de festa nesse momento. Então, parece que aí dia 11 vai ser apresentado ele numa festa, né? E no dia 17 ele deve jogar. Não cabe a mim julgar, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí. E um pouco antes da gravação desse vídeo, recebemos uma notícia de que a 77, olha só, gente, foi até uma matéria da Globo, que a 77 estaria pensando em reformar o CT, na verdade em construir um novo CT para o Vasco. E aí eu fiquei me perguntando, a empresa não está passando por crise financeira? Como é que vai construir um novo CT para o Vasco, né? Não tem fundamento essa notícia. Então eles estavam até pensando, antes da liminar entrar em vigor, na verdade, antes da liminar entrar em vigor, eles estavam pensando em reformar o CT Moacir Barbosa e até talvez construir um novo CT. Enfim, gente, é claro que não procede, é claro. A empresa está falida, a empresa não tem cascalho, não tem dinheiro, meus amigos. Então, como é que você vai fazer reforma sem dinheiro? Não tem como isso, meus amigos. Acordem para a vida. Enfim, essas foram as notícias que eu trouxe aqui para vocês hoje. Se inscrevam no nosso canal, deixa o like aí, nossas redes sociais estão passando aí para vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui. Eu não sei por que eu parei aqui. Fui.